Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus, a respeito das maravilhas do Evangelho do Cristo ressuscitado. Neste canal, Limpos pela Graça, nós tratamos apenas da sã doutrina. Neste canal não tem fermento de Moisés, de forma nenhuma. Eu leio o velho, eu leio as leis, mas ninguém é orientado a praticar nenhum fermento de Moisés, não. Nem um pãozinho, um suco, não. Mas nem apresentar uma criancinha, não. Como que você vai apresentar a criança se não existe mais o templo terreno do pai? No ano 70 ele caiu. No ano 70. Então quando você vai numa chamada igreja, você não está apresentando porque ele não está lá. Ele não habita em templos de pedra. Amém? Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. E por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Amém? Vamos a mais um entendimento de 1 Coríntios, capítulo 13. Vou ler do versículo 1 em diante. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Aí o religioso pega isso aqui e fala, tá vendo? Paulo falou que as pessoas falavam as línguas dos anjos. Não, Paulo não falou isso. Não é esse entendimento. Te ensinaram errado. Passaram a você um entendimento totalmente oposto ao de Paulo. Paulo estava contextualizando uma situação como se fosse, não uma realidade. Ele estava parafraseando uma metáfora, uma figura de linguagem, uma parábola. A Bíblia ela é cheia de parábola, porque eles eram israelitas, judeus. Judeus, eles adoravam parábolas, eles adoravam sinais, eles adoravam figuras de linguagem. Aí está mais um erro de um religioso. Eles acreditam no literal, eles lêem isso aqui e falam, tá vendo? Existe sim, Paulo falou das línguas dos anjos, mas foi uma suposição, ainda que, não que eu fale, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, tá vendo que a essência principal aqui é o amor. É isso que deve ser ensinado às pessoas. E quem está em nosso espírito, ele é a primazia do amor. Ele é a plenitude do amor, que é o Criador em nosso espírito. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Então é diferente, ele estava falando, se ele falasse a língua dos homens, todos os dons, todas as línguas, todos os idiomas, e se ele tivesse conhecimento da língua como os anjos falam, será que os anjos falam em hebraico, em grego, português, espanhol? Ainda procure saber o que significa ainda que. Versículo 2. Olha outro ainda que. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Outra situação, outra suposição, outra metáfora, outra condição que poderia ser. Mas a essência é o amor. Paulo aqui estava falando somente, genuinamente, 100% de amor. Então se você fizer tudo isso, se você tiver tudo isso, eles no tempo dele, mas se não tivesse amor, seria reduzido a nada. Essas coisas, esses dons, essas dádivas, seria considerado a nada se você não amasse o seu próximo. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado, ainda que ele pegasse toda a riqueza, mas Paulo era pobre. Paulo estava só anunciando o evangelho, Paulo tinha virado as costas para tudo. Você consegue entender
que é uma situação de metáfora. Ainda que eu distribua todos os meus bens, Paulo não tinha bem nenhum, a não ser o dia e a noite, a roupa que vestia ele. Ele fazia barraca para poder ter condições de pregar o evangelho. Ele não aceitava oferta, ele não aceitava viver das contribuições que os irmãos pediam, juntavam todo o primeiro dia da semana, que era o domingo. Não, Paulo não aceitava. Porque Paulo falou que não ia escandalizar o evangelho de Cristo fazendo essas coisas. Então, ainda que, 4, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Versículo 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, do versículo 1 ao versículo 7, trata-se apenas do amor. Aí um religioso, quando você fala que línguas, o dom das línguas era idiomas, era glossa, então ele estampa esses versículos na sua cara. Não, mas aqui Paulo falou. Só que a ânsia dele é tão grande de estar certo naquilo que ele está falando, que ele esquece da contextualização. Ele esquece de buscar entendimento a respeito desses escritos. E coloca como uma condicional, como uma afirmação verdadeira, esquecendo da forma que Paulo falou, que foi se. Estava ali a preposição se. Se. Ainda que. Então, meu amado irmão, esse vídeo, preste atenção. Não usa mais isso se você ainda acha que os balabachuros, os cantarábias que fala por aí, Rita, passa lá para trás, essas línguas que nem Deus, nem ninguém entende, só um religioso que entende nada porque ele não consegue interpretar, eles acham que isso é dom. Mas se fosse dom, não existe mais. O versículo 8 agora eu vou ler, já fiz vários vídeos com esse tema, do versículo 8 ao 13, mas eu vou ler de novo, porque agora eu estou lendo todo o contexto do capítulo 13. Então pega a sua Bíblia, leia do 1 ao 13, de tudo, vai nas entrelinhas, vai procurando entender. Está com dúvida quando se usa o pronome ainda que? Eu não sei se é pronome, tá? Tá bom? Eu não sei, não vai me corrigir. Não, aliás, me corrija. Você que conhece português, fala não, ainda que não é um pronome, é um substantivo, é um adjetivo, é um sufixo, é um prefixo. Eu, há muitos anos que eu estudei isso. Mas vamos dizer que é um pronome. Ainda que. Então, procure entender. Se você não consegue, põe lá no Google o que significa ainda que. Aí vai te dar. Entendeu? É uma metáfora, é uma condição. Se fosse daquele jeito, se eu conseguisse daquele jeito, se eu conseguir, será assim. Não foi alguma coisa assim, uma afirmativa, uma afirmação de Paulo falando que não, que sim, a língua dos homens e dos anjos. Não. Então, da mesma forma, ele falou que como se ele fosse queimar o próprio corpo. Foi uma situação de parábola. Ainda que ele pegasse todos os bens dele, Paulo não tinha bem nenhum. Paulo tinha abandonado tudo. Você está conseguindo entender? Aí eles usam isso para dizer que a língua que eles falam nas chamadas igrejas deles são dons das línguas, dos balabachuras. É nada, isso é mentira. E outra coisa, se existisse nos dias de hoje esses dons, a palavra de Deus teria sido adulterada. Não seria uma verdade plena. Por que não? Porque Paulo disse que esses dons de línguas, profecias, conhecimento, curas, teriam um prazo. E esse prazo seria até quando? Quando o perfeito viesse, quando o que era completo viesse. Quando o perfeito veio? No ano 70 DC, quando ele voltou como juiz para julgar os israelitas em Jerusalém. Aí você vai colocar no comentário, mas como assim? Eu tenho diversos vídeos que falam sobre isso, sobre a vinda dele, sobre o juízo dele, sobre quando ele entregou o reino ao Pai.
Então esses dons, se existisse dom, teve o fim. Veja no versículo 8 ao 13, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. 10. Mas quando vier o que é completo, o que é perfeito, então o que é incompleto será aniquilado. 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. 12. Porque agora vemos como no espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Então, depois do ano 70, depois do juízo, o que passou, o que permanece para sempre, enquanto existir humanidade, enquanto os filhos de Deus, que são os espíritos, estiverem tendo participação de carne e sangue nesse mundo terreno, esses três dons serão eternos: a fé, a esperança e o amor. Amém? Então este vídeo, pequeno vídeo, esta pequena mensagem é para que, se você ainda tem alguma dúvida sobre o versículo 1, 2 e 3, Paulo estava numa condicional, numa situação, numa hipótese de algo que poderia ser, não nada de realidade. Foi metáfora, figura de linguagem. E a essência principal do versículo 1 ao 13, o cerne, o conhecimento que nós devemos tirar disso é referente somente ao amor. Porque o resto acabou, findou no ano 70, quando o perfeito veio como juiz e julgou os israelitas. Julgou os judeus que faziam parte das 12 tribos de Israel em Jerusalém. E quem comandou o exército que devastou, que matou, que destruiu, foi o general Tito, filho de Vespasiano, que comandou o exército romano na luta sangrenta no Vale do Megido, no Armagedon, contra os israelitas em Jerusalém. Amém? Graça e paz. Que a graça, a paz, o amor e as provisões do Criador, do Eterno, nosso Rei, nosso Pai, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, e que tudo vá bem na sua vida. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.